Covid-19, ou mais conhecido como novo coronavírus, também já é uma realidade que preocupa no Brasil. A velocidade que esse novo vírus consegue contaminar pessoas tem transformado o modo de vida do ser humano em todo canto do planeta. E o que tudo indica, só estamos no começo de um verdadeiro drama social. O coronavírus teve seu primeiro registro em 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de pessoas. 9 dias depois, surge a primeira vítima, um chinês de 61 anos hospitalizado com dificuldades para respirar e com pneumonia grave, sofre uma parada cardíaca e morre. Naquela data, 41 pessoas já haviam sido infectadas. No mês seguinte, em fevereiro, a China já registrava quase 80 mil infectados e 3 mil mortes. Em 11 de março, a Covid-19 já havia se espalhado em 119 países, infectado 118 mil e matado mais de 4 mil pessoas, o que fez a Organização Mundial da Saúde, OMS, levar o status da contaminação para uma pandemia. Voltando ao Brasil, aqui foi registrado o primeiro caso de contaminação em 26 de fevereiro. Um mês depois, até o momento da edição desse vídeo, foi confirmado pelo Ministério da Saúde 2.988 infectados e 77 mortes. Até então, quando comparamos, por exemplo, com os casos da China, Itália, Espanha, Irã, Reino Unido, nosso caso não parece ser tão alarmante, mas não se engane. O Brasil ainda está no início da curva de contágio. O coronavírus entrou no nosso território e começou a infectar algumas semanas após o começo desses países, e as estatísticas não são as melhores. Nosso país vem seguindo em ritmo acelerado e semelhante aos casos da Itália e da Espanha quando estavam no início da pandemia na Europa. A Itália, por exemplo, teve seu primeiro caso de infecção em 30 de janeiro. Rapidamente, em apenas 2 meses, já se registra 60 mil contaminados e mais de 6 mil mortes, sendo hoje o país mais atingido pelo coronavírus. O biólogo e doutor em virologia Atila Yamarino tem despertado atenção nas redes sociais por apresentar dados de estudos científicos que estão orientando os líderes mundiais sobre o poder de contágio do novo coronavírus e as projeções alarmantes que podem levar o Brasil a 1 milhão de mortos até agosto se o governo não tomar as medidas necessárias. Eu vou mostrar para vocês a diferença que pode fazer o número de casos. Como eu disse para vocês, o coronavírus vai passar em média, para 2 ou 3 pessoas, depois de 5 dias. Então imagina que a gente tem uma pessoa infectada e depois de 5 dias ela fez isso aí. Ela passou para 2 pessoas. Daqui a 5 dias, essas 2 pessoas também vão ter passado esse vírus para outras 2 ou 3 pessoas. Então a gente vai ter isso aí. Não cresceu muito. A gente partiu de 1 caso para 2 para 6. Dali a 5 dias depois, a gente vai ter isso aqui. Cada pessoa vai passar para 2 ou 3 e a gente vai chegar em 12 casos. Dali a 5 dias, é isso que vai acontecer. Essas 12 pessoas vão infectar 27, as 27, 64. E esse surto vai crescendo. Então, isso é o que é o perigoso no coronavírus. A população dobra muito rápido, pelo menos a cada 5 dias, e a coisa cresce dessa forma. E é aqui que eu queria mostrar a importância que é a mitigação, a supressão. Por que é importante a gente tirar as pessoas das escolas, tirar as pessoas dos comércios que não são essenciais, tirar as pessoas de grandes eventos, de festas, de circulação, de comércio desnecessário, do trabalho que pode ser feito de casa, do trabalho que não é essencial, de tudo que a gente puder parar. Porque se você interromper essa cadeia de transmissão, quanto mais cedo você interromper ela, maior é o efeito cascata lá na frente. Então imagina, por exemplo, que a gente implementou medidas para barrar. Você fechou escolas. Agora, esse número de casos enorme que ia acontecer aqui em cima, já não acontece mais. Essa pessoa aqui, ó, deixou de ir ao trabalho. Essa pessoa aqui não foi na faculdade e não passou para mais um monte de gente. Essas pessoas aqui embaixo estão em casa e não tem como pegar o vírus. A gente tem 2 cenários. Se o Brasil só adotar medidas de mitigação, em que a gente restringe a circulação em alguns lugares, fecha algumas coisas, mas não adota um cenário completo,
O que a gente vê pela frente aqui é 1 milhão de pessoas mortas, ou mais, até o final de agosto. É isso. Aqui, o presidente Jair Bolsonaro ignora os fatos ocorridos em todo o planeta pela pandemia. Não acredita nas consequências graves que o coronavírus pode causar à saúde da população. Prioriza salvar a economia do que vidas humanas e não ver a necessidade de adotar nenhuma medida de mitigação ou supressão, como recomenda a Organização Mundial da Saúde e que vem sendo adotado pelos prefeitos e governadores do país e demais líderes de todas as nações. Vão morrer alguns do vírus? Sim, vão morrer. Então, alguns por estar já com deficiência, outros que vai acontecer, vai pegar o cara... Pegou o cara no contrapé, vai acontecer, lamento. Agora não podemos criar esse clima todo que está aí, prejudica a economia. E agora, o que eu vejo no Brasil aqui? Não são todos, mas muita gente. Tá? Para dar uma satisfação para o seu eleitorado, toma providências absurdas. Como te falei agora há pouco, fechando o shopping. Tem gente que quer fechar a igreja. Quer fechar a igreja, é o último refúgio das pessoas, né? Além de tudo, ainda menospreza o alerta do seu próprio ministro da Saúde sobre o colapso do SUS no final de abril e atropela a recomendação de isolamento das pessoas para conter o vírus. Nós temos aí 30 dias para que a gente resiste razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril o nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Não tem aonde entrar. É importante alertar que temos até agora o isolamento ele é recomendado neste momento. Pedimos a todos, reforcem as medidas de isolamento que a Secretaria de Saúde do município, do estado, do Ministério está pedindo. No ápice da insanidade até aqui, Bolsonaro, no dia 24 de março, em pronunciamento em rede nacional, reafirma sua posição pessoal e contrária a tudo e a todos, minimizando os danos do coronavírus, determina o fim do isolamento social e a abertura do comércio e das escolas. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Gripezinha. Ou resfriadinho, gripezinha, ou resfriadinho, como bem... Em resposta ao pronunciamento que entra para a história da política como o discurso da morte, a sociedade brasileira reagiu. Presidente Bolsonaro, inicio a condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do Estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. Nós estamos aqui, os 4 governadores do Sudeste, em respeito ao Brasil e aos brasileiros, e em respeito, como já mencionei também, ao diálogo e ao entendimento. Mas o senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo, que tem que ser o mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dividir. O texto dos governadores do Nordeste, que já está colocado no grupo do Fórum Nacional, e se nós estamos aí com a presença do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, Senado e Câmara, eu quero só destacar e ressaltar que as medidas
restritivas, gradativas, seletivas e com base na ciência, elas vão permanecer aqui na Bahia e no Nordeste. A questão é que, como disse, é uma espécie de uma realidade paralela. O governo federal foi desmontado totalmente ao longo desse período, porque não há comando em verdade. Quando há, é na direção errada, nas práticas erradas. Nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. A comunidade científica no mundo todo está errada. Ah, mas vai ter o desemprego. Ah, mas vai ter o problema econômico. E por acaso, em que lugar que ela passou que não deixou esse rastro? Onde? Ah, pode ser de proporção maior, de proporção menor. Quem cabe decidir isso não é o presidente da República, e muito menos está prescrevendo cloroquina na porta de palácio. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha, respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Se você gostou desse vídeo, ajuda o canal a crescer, se inscreva, deixa sua curtida e ativa o sininho. Obrigado e até mais.